Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como passaram de semana? Boa tarde, minha amiga. Tudo bem? Bem, amiga, boa tarde. Boa tarde, povo lindo de Deus. Como foi de semana? Espero que, a semana foi abençoada aí. E antes de qualquer coisa, não esquece de ativar o sininho, compartilhe os temas com seus amigos, familiares, está sendo muita bênção. Esse tema mesmo foi uma que assiste ouvinte que assiste nosso podcast e a gente foi estudar, sobre isso. É um assunto tão assim, como que eu posso dizer? Tão comum. É comum e assim, não tem nada de agressividade. Não. Mas perante os olhos de Deus, a gente peca. Sim. Então é sobre isso, amiga? O nosso tema hoje é a importância do conhecimento. Isso. Do conhecimento do quê? O conhecimento da palavra, o conhecimento de gestos, atitudes, o conhecimento do que está nos cercando, Porque nós sabemos, e a Bíblia mesmo nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, Sim. mas contra principados, potestades, as hostes espirituais do mal que nos envolve, E tenta entrar de forma sutil. Hoje tá entrando muito assim, O nada a ver, como a gente já comentou, nos outros podcasts, uma coisa assim. Gestos, atitudes, falas que não necessariamente é uma idolatria, mas remete a algo da idolatria. Sim. E isso desagrada ao Senhor. E sobre isso, amiga, sem entrar no assunto direito, um rapaz, só para dar uma abordagem no tema, um rapaz, ele faleceu. A facção matou ele devido a um gesto. Ele fez um gesto com a mão, sem saber, de nada. Tirou a foto, colocou, no seu, nas suas redes sociais. E ele foi morto, mas devido ao gesto que ele fez. Então, a gente não é diferente aqui com esse tema. Então, com o gesto, a gente está desagradando o nosso Abba e a gente leva à morte. Pode levar à morte espiritual. Isso, que eu ia falar, que às vezes não necessariamente a morte física. Sim. Porque muitas vezes nós falamos a palavra morte em morte física. E não é só a morte física. A morte espiritual, ela é muito devastadora, porque a pessoa está viva, mas está morta espiritualmente, não tem relacionamento, não agrada mais a Deus. E a falta de conhecimento, às vezes você acha que está agradando a Deus, mas no fundo, em uma pequena atitude, não. E isso voga muitas coisas, viu, amiga? Teve uma época que eu fiz um estudo sobre simbologias da nova era. Isso também daria um podcast aqui mais pra frente pra gente falar a respeito. Símbolos comuns que remetem a ideologias da nova era, que estão estampadas em camisetas, estão estampadas em roupas, mensagens subliminares de roupa. Sim. E é muito profundo. E nós sabemos também que existe a maçonaria, que existem símbolos até na forma de se comunicar. É verdade. Quem faz parte, ali da maçonaria, eles se comunicam muitas vezes com gestos, assinaturas, olhar, que não precisa dizer uma só palavra, mas o outro que faz parte do mesmo vínculo já entende. Então isso é muito profundo. Às vezes usamos camisetas, a gente não sabe inglês, outra linguagem, às vezes está xingando, ou amaldiçoando, e a gente nem sabe. Você sabe que quando eu comecei a me aprofundar nessas áreas, nesses estudos de mensagens subliminares, eu comecei a tomar muito cuidado. E esses dias até eu fui comprar uma camiseta para minha filha e ela viu uma que estava em inglês, E eu disse para ela: filha, você consegue traduzir o que está escrito? Nada contra comprar inglês, mas desde que você sabe o que você está usando. Mas por quê? Eu falei: filha, porque nós temos que saber o que está escrito. Sim. Porque e se de repente você está falando um palavrão na camiseta? Quem é leigo não vai saber, mas quem entende vai ver que você está propagando um palavrão na camiseta. Então isso é muito sério. São coisas... Hoje eu opto por roupas mais lisas. Ou você pega no... sem muita estampa. Ou traduz lá no Google. Porque é muito sério, sério. A gente acha que... E é aquilo que nós sempre falamos. Se o diabo fosse aparecer com cara de diabo... A forma dele mesmo, Ninguém ia segui-lo. Com ninguém. Certeza.
Mas não, ele vem de forma sutil, ele vem de forma bonita, Sim. sedutora, nada a ver, É, é só uma modinha, e aí ele vai fazendo arruaça, né? Verdade. E a gente tem base bíblica para isso, né? De Com pessoas. certeza. Mateus fala que Jesus diz lá, eu preguei no teu nome, expulsei demônio no teu nome, e ele vai falar, aparta-te de mim que não te conheço. Sim. Por quê? Porque essas pequenas coisas nos separam, nos desagradam. Mata espiritualmente Mata mesmo, como a gente estava espiritualmente. falando. E hoje, gente, eu quero falar sobre uma coisa tão besta, vamos falar assim, é besta mesmo, uma foto. Às vezes, você vai tirar uma foto e coloca a língua para fora. Muitos jovens fazem isso. É difícil Sim. ver idoso porque eu não vejo, mas é mais os jovens têm esse costume, adolescente, crianças, né? E ao mesmo tempo que faz com gestos de mãos, né? Que nem o rapaz que veio a falecer com a facção sobre esse gesto, a gente vai fazer essas fotos de língua de fora. Parece que não tem nada a ver, mas tem muito a ver, né? Então, mas eu vou entrar no versículo para depois falar o porquê. Então, o versículo que eu quero entrar tá em Êxodo. Êxodo, capítulo 20, do 3 ao 5. Vamos entrar nessa base primeiro, depois a gente vai ter Para que a gente continuidade. possa entender. Então, assim, Isso. Aqui vamos existe ver, aqui tem uma linguagem pra foto com tudo. isso. Vamos na base bíblica para vocês entenderem, né? e nós vamos pegar a classe muda e surda, elas têm gestos para se comunicar. Sim. Então, existe sim mensagens ocultas também, né, por trás de várias situações. Mas hoje eu quero falar especificamente mesmo dessas fotos. E uma foto de língua de fora, ou se gestos de línguas de fora, entendeu? Que a gente fazemos, né? Isso. Que muitas das vezes parece inofensivo, mas não é, né? Tá em Êxodo. Coloca pra Tá nós. em Êxodo. Ô Vitor, Êxodo, capítulo 20. O versículo é 3 a 5. Não tá saindo? Então a gente vai pela Bíblia Vamos aqui mesmo. na Bíblia. A nossa espada. Às vezes a tecnologia falta, Com a certeza. gente vai para a espada mesmo assim, Que esse né? não falha, né? Esse não falha, é sempre bom carregarmos. Então vamos lá. Êxodo capítulo 20, a partir do 3, diz assim: Até o 5, amiga. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém, Muito que profundo, lindo. muito Então, forte, é né? Isso, né? Mas aí você vai me tornar a falar. O que tem a ver a foto com esses deuses? É aí que eu quero entrar, gente. Quando você faz uma foto com uma língua de fora, ou você faz esses gestos de Sim. língua de fora, para o teu conhecimento, existe uma deusa, amiga, chamada Kali. Eu acho que alguém conhece, alguns não conhecem. Então, essa deusa, ela é da hindu. E ela é a deusa mais importante do hinduísmo. Mas o que tem a ver a deusa com a foto e a idolatrar? Essa deusa, a característica dela é língua para fora. E a característica dessa deusa principal, ela é destruição, morte e renovação espiritual. Acho que vocês estão vendo a foto que o Vitor vai colocar. Então, é muito forte isso. Então, mas eu não estou fazendo, porque eu sei disso, mas agora você sabe.
E quando a gente tem o conhecimento, agora a gente tem que ter mais cuidado ainda. Mais cuidado. Né? E ela a característica dela realmente é a língua para fora, né? Em uma dos rituais lá dela, ela colocava a língua para fora para lamber o sangue que estava no chão de outros deuses. É porque se o sangue dela caísse no chão, outros demônios iria surgir, amiga. Então, a língua para fora, para ela chupar o sangue, para não surgir outros demônios. Porque só uma gota de sangue que cai no chão já formaria outro demônio. Então, é profundo, né? É forte. É muito isso. forte. E a gente, às vezes, não dá ênfase, né? Acha que não tem nada a ver e tudo mais. E nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que honrar a Deus. Nós, o corpo... mas é só um gesto. Mas um gesto, dependendo da roupa que você coloca, você está desagradando Deus. Então, esse gesto remete à mesma coisa. De você não estar desagradando Deus com o seu corpo. Sim. Né? E essa deusa, vamos falar um pouquinho mais dela, para vocês entenderem e ter o conhecimento. Ela é associada à vida, à morte e o renascimento, onde a destruição é vista como força necessária para a transformação e crescimento espiritual. Olha que coisa muito forte. Então, a gente tem que tomar cuidado que a gente faz, gesto, palavras, né? Tudo, porque a gente somos templo do Espírito Santo. Como a gente diz, né? Nós costumamos até pegar no pé com questão de vestimenta, né? Porque a sensualidade exacerbada, né, nos leva a pecar e a levar a outra pessoa a pecar. Então, nossos gestos também, ele influencia muito, e principalmente no mundo espiritual tem um peso muito grande. São legalidades que nós damos, né? Quando a gente estuda um pouquinho sobre simbologias da nova era, a gente entende que mesmo involuntariamente, se você está fazendo ou usando algo que foi criado com um certo fim, você está dando legalidade para que aquele espírito possa atuar na sua vida, né? É igual, vamos falar aqui sobre o que se prega em questão do dízimo na igreja. Se você não é obediente a esse mandamento, você abre portas para o devorador. É a mesma coisa as nossas atitudes. Sim. Quando nós não seguimos atitudes que estão exaltando o nome do Senhor, nós estamos abrindo portas. Sim. Brechas para que o inimigo possa entrar e usar as nossas vidas, né? E afrontar as nossas vidas. Aí, amiga, as pessoas podem questionar assim: mas eu não tô adorando porque eu não tô adorando Deus, eu só fiz o gesto. Mas eu tô perdoada porque eu não tô adorando. Mas a palavra também nos diz em Oséias 4:6. Oséias 4:6 diz assim: Então diz assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também me esquecerei dos seus filhos. Fechou. Forte, né? Então, não precisa falar mais nada. Então, o falta de conhecimento está desagradando a Deus. E a própria palavra nos diz que adorar outros deuses é pecado. Mas então, lá atrás, Deus fala em Êxodo, né? Que ele é um Deus ciumento, que zela pelos seus, e ele não divide a glória dele com ninguém. Né? Tanto que um dos episódios mais marcantes também aconteceu em Êxodo, quando Moisés sobe para escrever as tábuas da lei, e Arão, juntamente com o povo, constrói um bezerro de ouro para a idolatria. Sim. E aquilo enfurece o Senhor, ele fica muito enfurecido, manda Moisés descer imediatamente do monte
Por quê? Porque o Senhor, ele não divide a glória com ninguém. Sim. E o pecado da idolatria é muito É forte. forte. E entra sutil mesmo, né, amiga? Sutilmente. É sutil. E assim, eu vou além, amiga. Nós estamos aqui falando de um comportamento que remete à idolatria. Sim, sim. Que às vezes para você pode até soar estranho. Mas a idolatria em si não é só a deuses. É, tem muita coisa. Tudo que Envolve. tudo que tira o senhorio de Deus, a A autoridade soberania, dele, a soberania dele é uma idolatria. Sim. Então, tudo que ofusca a presença de Deus no nosso coração, que é mais importante, por exemplo, a mãe que venera demais um filho, Você o esposo, você deixar de estar com um momento com Deus por causa do trabalho, às vezes. o trabalho excessivo. Porque é excessivo, porque é uma idolatria. É uma idolatria. Né? Então, não é simplesmente, né? Muita gente taxa algumas religiões aí de idolatria. Não é só sobre religião. E às vezes, muitas vezes, a pessoa que está ali não idolatra tanto quanto um ídolo. Pessoas gastam horrores, Sim. o que tem, o que não tem, Sim, para ir atrás de um cantor, seja ele da música secular, é uma idolatria. ou da música até gospel, viu, amiga? Porque sim. no meio gospel também Tem, existe idolatrias de pastores. Sim. Enfim, em todos os âmbitos. Você quer ver Então, uma idolatria de pastores que eu vou citar assim? Você já viu aquela igreja assim que tem o pastor presidente? Aí o pastor presidente não vai pregar. ninguém vai. A igreja fica vazia, gente. Não é? É. Isso é uma idolatria. Então, Vamos rever. Rever. Então, tudo direitinho, aquilo que rouba o lugar de Deus, seja em palavras, seja em atitudes, seja em vestes, seja em fotos ou gestos, isso desagrada ao Senhor. Ela é considerada uma idolatria. E o que está por trás disso, eu sempre costumo dizer assim, eu não gosto quando me abordam sobre assuntos, né, vamos dizer, tatuagem, piercing, bebidas e tal, são vários assuntos polêmicos que a Bíblia ela não remete diretamente, mas indiretamente ela nos mostra. Então, quando eu vou fazer alguma análise nesse sentido, eu faço o que a gente fez aqui. Vamos buscar o que está por trás disso. Dessa modinha, o que está por trás? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mas não vou entrar, é só um exemplo para que você possa me entender. Piercing e tatuagem. Eu fui pesquisar da onde surgiu, para que surgiu, qual a finalidade disso. Você foi procurar conhecimento. Vamos deixar a bem fonte. Então, se for interesse de vocês, um dia a gente fala sobre isso, onde eu cheguei no conhecimento. Então, hoje, eu entendo que não me cabe, porque tudo é para agradar a Deus. E a questão do piercing, da tatuagem, existe um sentido por trás. A criação desses objetos, dessa situação, não foi feita para Deus, para honrar e para glorificar a Deus. Ela existe um motivo por trás na criação desses elementos, que hoje, pelos princípios que eu sigo, não me cabe. Então, é proibido? Eu não posso te dizer que é proibido. Eu não posso te dizer que você vai perder a salvação por conta disso. Não posso dizer isso. Mas se você me perguntar, para mim, na minha vida, não me cabe. Porque não vai me trazer abonanças naquilo que eu sou, naquilo que eu sigo em relação a isso. Então, não tem porquê. E questão agora sobre a atitude. Então é assim, o que está acontecendo, né? Na verdade, o Espírito Santo me incomoda, sabe? E eu não sabia disso, eu não sabia. Mas o Espírito Santo me incomodou após ver algumas fotos de língua de fora. E eu falei, não tem nada a ver, mas o Espírito Santo me incomodou, amiga. E o Espírito Santo me incomodou tanto que eu fui procurar o conhecimento. E eu pedi para ele, então me mostre. Isso. Me mostre, porque o que está por trás? Eu não tô conseguindo ver a maldade aí. Sim. Né? E ele me mostrou isso. Então, é muito sério isso. Então, o mundo espiritual é muito sério. E é muito real, né? É de verdade E a mesmo. gente acha, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então.
Quantos hoje nós temos aí a tecnologia, as redes sociais, né? Quantos testemunhos de homens e mulheres que se converteram e tinham práticas que não agradavam a Deus e relatam sobre isso, né? Se você procurar no YouTube vai ter várias, né? Uma que eu gosto de acompanhar muito, que fala muito fortes, a pastora Sandra. Ah, sim. Né? Ela tem um testemunho muito forte de como era a vida dela antes, né? As práticas que ela fazia. E o que ela faz hoje. Então, assim, a gente vê que são relatos reais de pessoas. Sim. Então, nós temos que adquirir conhecimento porque- e tomar cuidado, né? Com toda a modinha, Ó, tudo que entra. Se você coloca uma roupa que não tá legal pra você, não é você que tá vendo isso. É o Espírito Santo que te incomodou. É, Não é você, porque se for por você, sim. nosso termômetro é quebrado, não tem jeito. A gente Então, não teria percepção. Não, então o Espírito Santo que incomoda a gente. Nossa, Sim. a roupa não tá legal, mas tá rasgada, tá parecendo, não tá. Mas ele te incomoda. Sim. Então é muito importante, sabe? É real isso, é muito real. Então, nós precisamos ter essa cautela, né? E aqui a palavra nos diz, né? Precisamos ter conhecimento em todas as situações. Precisamos procurar. Procurar entender, procurar saber. Eu sempre... Porque se toda a honra, toda a glória é pra ele, ei, peraí, vai agradar o Senhor? É. A pergunta é... Sabe que isso eu vai sempre... agradar? Se não é o Espírito Santo que te incomoda, se não te incomodou, procura Pra fazer quê? a pergunta. Eu sempre né? falo isso. Eu tenho Vai duas agradar? filhas, né? Uma de 8 anos, agora completou a Duda, e a Manu vai completar 12. E é uma das coisas que eu sempre pego no pé, né? Quando elas querem, por exemplo, sentar para assistir algo. Internet, televisão, Netflix, tem tanta coisa. Tem. E aí eu viro para elas e falo assim, tá, vocês querem assistir isso? O que isso vai edificar a vida de vocês? Vai trazer algo de aprendizado? Vai Nossa, mas aí acrescentar? você é uma careta. Não, eu não sou careta. Esses dias nós assistimos um reality show lá, que era de disputa por dinheiro e tal, mas nessa disputa os participantes tinham que mentir. Que legal. Você viu? Eu deixei elas assistirem. Nós assistimos. E E quem, aí... quem que é o pai da mentira? Vamos começar aí, né? E aí eu peguei, no final do reality, a gente assistiu tudo, e eu só analisando, termômetro ali ligado. o termômetro. Espírito Santo, termômetro. Aham. Ligado. É, ligado. E aí eu sentei com elas e discuti sobre as atitudes. E aí, filha, você conseguiu ter a percepção? É, né, mãe? Para ganhar o dinheiro eles tiveram que mentir, forjar, encenar, passar a perna. Isso é legal? E você sabe E aí, se a gente não faz essa análise, amiga, fica normal. Mas engraçado, esse análise vem de permissão de Deus. Permissão de Deus. Sabe pra quê? Pra gente buscar mesmo conhecimento. Sim. E eu achei importante, porque se fossem outros tempos, eu teria proibido as minhas filhas de assistir. Sim. Aí eu falei, não, elas vão Então, assistir. Porque eu tenho que ver e analisar se elas estão tendo a percepção que aquilo é errado. Porque a gente tem que ter essa percepção. A partir do momento que não é errado, que é comum, tem coisa errada. Eu tô falhando como mãe, eu não tô ensinando. Esse foi a minha primeira colocação. Então eu falei assim, não, nós vamos continuar assistindo. Assisti todos os episódios com ela e depois a gente fez esse momento de mesa. E eu fui pontuando tudo que estava errado ali. Sim. E tentando identificar se elas tinham percebido essa atitude errônea. Porque é isso, no nosso caráter, a gente tem que ter essa percepção. Precisa. Para não fazer, para não se contaminar. E Deus testa mesmo a gente, para ver se, né, a gente tem que ser aprovado, né? Aprovado. Então a gente tem esse teste mesmo de Deus. Deus permite, gente. Deus permite que você passe para você estar aprendendo, buscando conhecimento. Porque para você não perecer mesmo. Não perecer. Né? E tirar as travas dos olhos. Porque o sutil hoje, eu falo nos dias de hoje, o sutil tá muito forte. Tá muito forte. Esse nada a ver tá muito forte. E tá derrubando e destruindo. Famílias, pessoas, Tá a gente vê aí. Tá sendo Gente, devassado. a gente entra nos noticiários, eu tenho vontade. Hoje de manhã eu levantei, fui fazer meu devocional,
tomar meu café, aí ele fui dar umas passagens. Eu gosto de passar as mensagens na internet. É só desastre. Só. Acidente, suicídio, pai matando o filho matando o Sim, pai, só. abuso, pessoas É. perdidas. Eu falo, meu Deus. é. Aí eu falei, ai, chega, que eu não quero mais ver hoje. Dá desespero. Dá desespero, dá. E aí você fala assim, aonde está a falha? Em tudo isso. O nada a ver, tá fazendo arruaça. A falta de percepção do que é certo e do que é errado. Tá muito forte. A trava dos olhos, amiga, só vai ser tirado quando você procura a verdade. A verdade. O conhecimento. E a verdade né? está onde? Na palavra. Não tem outra verdade. Não existe outro caminho, para falar a verdade. Não tem outro caminho. Então aqui tem tudo. É um manual que tem tudo. Ah, tô com problema conjugal? Tem aqui. Ó, com meu filho? Aqui. Ah, é emprego? Aqui. É aqui. É tudo aqui. E assim, eu gosto, desde quando eu decidi seguir o caminho da palavra, não gosto de dizer religiões, né? Porque cada um tem a sua, E a cada um palavra segue é a mesma aquilo. para todas as religiões. Mas o que eu gosto? Né? Tem tanta gente aí brigando, discutindo, perdendo tempo. Ah, porque o meu é o certo. Não, porque é o meu. Não. Gente, é tão simples. Entrou um assunto polêmico, vai na fonte. Vai investigar. Para que surgiu? Aonde surgiu? Qual era a finalidade disso? E aí vai na palavra. Tá dentro dos princípios? Ok. Não tá dentro dos princípios? Não me cabe. Sim. Simples assim. Aí, e tem pessoa, eu já me fizeram essa pergunta, por isso que agora acho que é hora de eu falar. Fizeram uma pergunta, mas como que eu vou entender a palavra? Se eu tô procurando, você vai na palavra, né? É simples, gente. É só pedir orientação para Deus, né? Ele tá abrindo a visão, ele te dá a palavra. Ele vai comunicar com você o que você entende através daqui, né? Através da palavra. Mas é meio complicado. Mas ora, pede a direção do Espírito Santo antes de você abrir. E eu vou ler, Leu aqui na palavra, não entendeu? Deus usa até uma porta para falar com você. Tem uma porta. Gente, eu vou contar Você vai ligar no YouTube e vai ter alguém pregando sobre. Eu vou falar uma coisa aqui sobre isso, amiga. Eu tenho que falar, porque foi muito forte. Foi. Testificando isso. Meu Deus. Ó, vou falar. O meu carro tava com a pastilha já raspando. Aí parava, voltava. E até de resto também dava. Eu falei, mas você vai ter que trocar, né? Fazer o quê? Aí, só que ele pegou... teve uma hora que ele continuou e não parou mais. Aí eu falei pro meu marido, porque tem que parar o carro, né, gente? A gente usa tanto o carro pra isso, pra aquilo. E eu falei, eu não quero parar agora. Tem freio ainda, eu não quero parar agora. Eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho. Eu falei essas palavras pro meu marido. Eu vou esperar mais um pouquinho. E tudo bem. Aí eu assisti no repórter. O repórter, tá, gente? Repórter. Meu marido deitado no sofá, dormindo. O apresentador não conhece ela. Não, dormindo. Ele tava dormindo, porque o negócio era comigo. Por isso que ele tava dormindo. Eu já vi por aí. Porque ele já tinha mandado você ir consertar, né, amiga? Aí ele tinha falado, não, eu acho melhor se trocar. Eu falei, vou esperar mais um pouquinho. E aí assisti, almoçamos e dá um cochilinho no sofá. Ele dá, né? Eu assisto um bom repórter. E aí ele tava dormindo. Quando o repórter veio e falou a notícia, um Monza, gente, passou assim em uma moto, pegou 2 pessoas, morreu 2 pessoas. E aí o repórter falou assim, meu marido dormindo. E eu assistindo, interessado na reportagem. E falou assim, tá vendo que o carro tá... Aí eu falei, peraí, esse barulho eu conheço. Aí me chamou atenção. Tá... E não vai arrumar. Não, aí ainda o caboclo fala assim, eu vou esperar mais um pouquinho. A hora que ele falou isso, eu fiz assim, é comigo que ele tá falando? É comigo. Eu sozinha. Eu falei, é isso mesmo. Ó, se você... Aí ele, pra matar, né, finalizar o assunto, ele falou assim, e se você não tem condições de arrumar o seu carro, anda de a pé. Eu falei, doeu. Agora foi mais no estômago ainda. Aí eu peguei,
O celular tava assim no encosto do sofá. Catei assim. Já liguei meu mecânico. Quando que eu posso trocar a pastilha do celular? Do carro. Do carro. Aí já marcou e trocou. Mas ó, Deus usa um repórter Quem ele quer. que não conhece, nem sabe. Então, se né? você quiser, se você orar, ele vai pôr pessoas do seu lado que vai te auxiliar. Ele vai falar através de uma canção, ele vai falar através do repórter, através de uma amiga. O que quiser. De alguma forma, ele vai te instruir. Pedra, se ele quiser usar, ele vai mostrar. Ele fala através de uma pedra. É. Porque Deus é Deus soberano. Né? É isso. Então, para a gente finalizar nossa tarde hoje, que foi muito construtiva, de muito aprendizado, busque conhecimento. Não fique discutindo. Ah, porque pode, porque não pode, é proibido, não é. Não, Deus, me cabe. Vamos entender. Para que foi criado? Vai edificar minha vida? E se tá te incomodando, que nem me incomodou. É porque não é. É porque o Espírito Santo tá falando pra você, né? Sim. E se não tá incomodando, se só foi uma dúvida, vai procurar conhecimento. Tá na palavra, né, amiga? É isso. Tudo aí. Tudo aí. E aí a gente aprende, cada dia a gente aprende mais. Eu também não conhecia essa história, né, de língua, não conhecia também, achava comum, mas tem um fundamento por trás. Sim, então, por sim. mais, né, vamos evitar aquilo que não nos agrega. Agora que a gente sabe, Sim. né, tem um fundamento. Aquilo que não nos agrega coisas boas, pra quê? Né? Pra quê? É o que eu falo sempre à minha filha. O que isso vai agregar de bom na sua vida, filha? Mas, amiga, agora, peraí, se vamos pensar na lógica agora, humana aqui. Deus fez a língua pra quê? Pra sentir o sabor, né, dos alimentos. Sim, pra gente falar, Pra né? conseguir pra falar. Enfim, tem É mais... um músculo, né? tem mais... Não é pra tirar foto, né? E fez os dentes, talvez, pra gente demonstrar a formosura do Espírito Santo através dela. E não a língua, né, gente? É isso. Vamos assim no básico, então, né? Pra entender. E pronto. É isso, gente. A gente Deus espera que tenha abençoe. esclarecido a dúvida de alguns ouvintes que nos mandou um questionamento sobre isso. Foi o que nós conseguimos pesquisar aqui em relação e trouxemos de acordo com a palavra. E que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração através disso. É isso. Deus abençoe, uma ótima semana e até semana que vem. Fica com Deus.